Estamos aqui em mais um programa Entre Amigos e a Arte. Você que nos acompanha, assista os nossos programas e comente, compartilhe. O seu feedback é importante. Entra também no nosso canal Programa Entre Amigos lá no YouTube e deixa um like lá pra gente e compartilha, porque isso daqui a gente faz para divulgar a arte. Galera, é o seguinte, hoje nós estamos num dia que eu sonhei. Esse dia eu sonhei, viu? Sabia? Esse dia foi assim, foi algo que Deus foi nutrindo no meu coração e chegou. Nós estamos aqui para fazer uma temporada gravando vozes. Não só vozes, mas pessoas que marcaram a parte vocal dentro de ministérios, dentro de bandas e solos. Hoje nós temos aqui uma pessoa incrível, maravilhosa. Hoje eu estou aqui com o Riverson Viana. E aí, Riverson? Fala, Cleitão. Beleza, como é que você Riverson? tá, meu brother? Graças a Deus, tudo bem. Prazer enorme estar aqui. E ouvir já essa abertura aí falando dessa galera e eu estar envolvido, eu já tô feliz demais. Obrigado pelo carinho aí, obrigado pelo convite de estar no seu programa aqui hoje. Ok, programa nosso agora, né, Riverson? Nossa, tamo junto. Agora a gente já se apropria, né? Riverson, é o seguinte, cara, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar, porque, cara, dentro da parte musical, a parte de voz é a parte que mais mexe comigo. E você é um cara que eu sempre acompanhei o seu trabalho, eu sempre gostei muito, aqueles agudos com aqueles melismas, aquelas coisas que eu ficava pensando, cara, não é possível, como que ele consegue, aquelas músicas, sabe, lá no raiz coral, né? Falando em raiz coral, Riverson, fala pra gente o seu início antes do raiz, como foi? Você, família, músico, sozinho, conta pra gente. Rapaz, a história, eu tô com 39, vou fazer 39. 40 agora em julho. Com jeitinho de... Já com a carinha de 25, né? 25. Então, vou resumir para a gente não tomar muito tempo. Sim. Família evangélica, entendeu? Pai e mãe evangélicos, a formação, todo mundo pensa que a minha formação é assembleiana. Eu também, porque você tem aquele jeito pentecostal. Sim, mas a minha cara? formação é batista tradicional. Não é possível. Então você foi excluído de lá algumas vezes. Nós fomos sim, com 12 anos de idade, nós conhecemos a presença do Espírito Santo de Deus, não só eu, como uma boa parte da igreja, e aí nós fomos convidados a se retirar. E fomos para um outro... Deus, ou seja, nos arquivos da igreja tem num ano lá isso que aconteceu, né? Isso. E nesse ano alguns foram... Isso nasceu a Igreja Batista Remanescente Fiel. Hoje essa igreja já tem 24 anos de existência. Fica onde ela? Fica ali no Jardim Guarujá. Jardim Guarujá. Capão Redondo ali, né? Você é de lá, né, Riverson? Então, eu congrego lá no horário da manhã, tem uns cultos da manhã lá. E atualmente eu tenho frequentado. Sim. Sou membro também. Sim, agora quando eu falo você é de lá, eu quero dizer que você mora por lá, né? Isso. Mas eu sou membro na Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo. Pastor Josias Isidoro. Entendi. Cara, o Juninho tá aqui com a gente hoje. Isso, ali, nosso brother, né? Tá só vendo, né, Juninho? Se vai sair legal. Qualquer erro ele já fala, corta. E assim vai. Isso, tem que andar assim. Jesus não andava só, né? Então. Exatamente. E a gente tem que andar com os melhores, não é assim que fala? Cara, com certeza. Selecionar. Com certeza. A águia tem que andar com águia, então. É verdade. Eu vim com águia hoje aí. Aí, bem acompanhado, com certeza. É isso. Então a gente começou o nosso ministério com 9 anos de idade. Cantando na igreja e aprendendo um pouquinho de violão. Sim. Com 12 anos eu parti para o Ministério de Louvor. Com 14 anos eu estava num coral chamado Soul Voices. Soul Voices. Esse coral do Moisés Tristão. Não sei se você já ouviu falar da família Hebreus. Com certeza. E aí nós participamos lá durante 2 anos desse coral, né? E em uma dessas apresentações, o Sérgio Sass foi ver a nossa apresentação lá e ele me viu. Ele já me conhecia como pessoa, mas a gente não tinha visto cantar ainda. E aí ele me fez o convite de... Foi instantâneo ali? Ele viu cantando? Ele me viu. Ele viu cantando lá e passou uns 3 dias. Ele... Naquela época não tinha esse negócio de liga pra mim, porque não tinha celular, não tinha nada disso. Só revelando as décadas. Aí, as décadas, as fitas cassete, por aí se vai, né? É verdade. Mas aí ele conseguiu chegar um recado dele até mim para mim procurar ele, né? Sim.
E aí ele me convidou para fazer parte do Raiz Coral, mas foi como se fosse um treinamento, né? Para entrar lá eu fiquei 3 meses acompanhando o grupo nas trajetórias, na caminhada, né? E também eu pedi um tempo para ele, porque eu acredito muito na bênção pastoral. Amém. E na bênção do Pai, né? Amém. Como eu disse, cantava no Ministério de Louvor da minha igreja, eu não podia sair para um outro ministério sem a bênção do Pai, sem a bênção do pastor, né? Eu privo muito por isso. Então, meu pai, ele permitiu que eu estivesse acompanhando. E aí nós fomos durante 3 meses ali só acompanhando o Raiz Coral. Que legal. E ali já tenho certeza que já foi mó escola, né, cara? E uma mudança radical também, porque muito o grande. Raiz Coral foi o coral mais que teve evidência, que sabe, que teve mais aquela performance fantástica. É onde né? acredito que o Saz, ele foi o cara que iniciou Exatamente. o coral no Brasil, né? Exatamente. Ele foi o cara que Deus dentro usou desse para segmento, né? Dentro desse segmento, foi ele, né? Até um coral que conseguiu chegar ao Kirk Franklin, né? Sim, eu lembro. Então, Até eu acho que o Pantro cantou no dia, né? Foi um negócio... Ele tava nervoso, não tava, Riverson? Você tá maluco. Fala pra gente. Você não tem A ideia. gente assistindo o vídeo, cara, deu pra perceber ele. E até o jeito que ele cantou, pra quem acompanhava o Raiz, eu acompanhava. Sim. Eu falei, cara, não é o Pantro ali. Ele... Cara, você não tem ideia. A gente ensaiávamos numa igreja chamada Evangelho Pleno. Essa igreja ela tem capacidade para umas 100 pessoas. Sim. E a portinha pequenininha assim Olha. tal. Tava todo mundo num sábado ensaiando lá. E naquela época o Raiz Coral tinha muita gente. Sim. Dentro do Raiz Coral saiu pastores, que hoje são pastores, Sim. mas naquela época a galera tinha muito bêbado, drogado, viciado, tinha de tudo dentro daquele grupo. Tava chegando ali. O Raiz Coral passando pelo veio para processo, trazer né? salvação para muitas pessoas. Olha, Foi cara, que interessante. o carro de acesso. Por isso que até hoje muitas pessoas falam assim, pô, por que o Raiz Coral acabou? Porque Deus ele tem um projeto, Sim. e os projetos de Deus ele tem começo, meio e fim. E ele tem a intenção de continuar fazendo projetos. A gente tem a vontade de ter as coisas que se passaram com a gente até hoje. Sim. Você imagina Pedro, depois que Jesus falou para ele, vinde após mim que eu te farei pescadores de homens. Pedro pescando homens e carregando uma rede nas costas, porque ele era pescador. Não dava, então aquilo que ficou para trás, ficou. Agora é uma nova etapa, então são novas ferramentas, é um novo tempo, é tudo novo, você entendeu? Então, a gente passou por essa fase lá, foram 6 anos, né? 6 anos, né? Eu ganhei alguns solos lá, e o Saz sempre foi um cara de dar os solos, não pela beleza ou pelo tempo da casa, e sim por aquilo que Deus falava no coração dele. Olha que legal, cara. E a música Vitória, que eu ganhei o solo, ali foi algo... Eu, naquela época, eu tinha só uma blusa de frio. Só tinha uma, era aquela. E aí... Pra cima e pra baixo. Fomos pro evento, aí fez um calorzinho, deixei a blusa dentro do ônibus. Poxa, já fui embora, quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, cadê a blusa, mano? Nossa. E o Saz tinha um time que depois se tornou o Dádiva Team, onde a gente fez parte também. E esse time era o time da gravação. Eu não tinha como andar com 50 peão gravando por aí. Então ele separou 12 para gravar. Sim. E aí estava gravando o disco Ministério de Louvor na casa dele, num home que ele tinha lá. E aí eu fui lá, nem sabia que a galera estava gravando, que eu não fazia parte desse time ainda. Sim. E aí eu falei, mano, esqueci minha blusa, não tem como pegar aí. Ele falou, mano, entra aí, procura aí em casa aí. Aí cheguei lá, o pessoal estava gravando Vitória. Tava as meninas, Karina, Luciana, tava todo mundo, Simone Brown lá, gravando. E aí a Karina falou, precisa de ter uma voz guia para poder gravar o vocal que tá ruim de gravar assim, sem ter uma voz, né? E eu já estava me preparando para essa música. Essa música, quem fazia o solo era o Daniel Ribeiro. Entendi. E na época ele estava cantando com um outro cantor, ele não estava conseguindo ir nas programações. Sempre que cantava essa música, passava o solo para alguém. Nossa, e aí é a hora que Deus trabalha com a gente. Você está num local, você precisa entender o que está acontecendo ali. Verdade. E Deus, às vezes, quer te criar uma oportunidade. Mas se você não estiver atento, a oportunidade ela passa, outro pegou, você fala, podia ter sido eu, né? Isso aqui tem a minha cara, tem o meu perfil. Era seu, mas você está aí. Né? Então eu estudei o solo da música e aí, quando eu entrei na sala, eu falei, eu ponho o solo.
Ali você deu esse passo. Aí o Sass tava com o Scooby e o Tom, ele falou, mano, é? Eu falei, é. Aí ele falou, então as meninas nem saem aí, fica aí dentro e ele grava. E eu fui e coloquei a voz. Ô, louco, E a voz que a galera ouve, até ouve no CD, é essa voz. Essa foi A valendo voz ali guia aquele dia virou a e já voz era. valendo. Ele falou, mano, depois eu ainda tentei ir lá fazer. Ele falou, mano, essa é a voz. Eu falei, mas deixa eu tentar melhorar. Sim. Ele falou, mano, você não Aquela vai coisa, né, conseguir. que a gente tem, né? Você não vai conseguir. Eu acredito que são alguns momentos que Sim. aquele que vive com Deus ali tem. Igual Sim. quando Josué falou assim, ó, abra o mar agora. Talvez Sim. eu não sei se ele ia ter a mesma coragem, mas naquele dia, naquela hora, ele teve a Ele audácia, a coragem, É a verdade. ousadia em Deus de falar. E aí Deus ama isso, né, mano? Aí Com Deus, certeza. Então esse solo nasceu assim, depois a gente foi vindo, quando eu saí do Raiz Coral, eu já fazia parte de 5 músicas dentro de uma programação, né? Cantava um pedaço de Jesus que Me Guia. legal. Deixa a Tristeza, eu gravei também no BGL, num DVD que teve Sim. lá no Brás, né? E foi caminhando nesse... Que legal. esse ramo aí. Ô, Riverson, e você sempre teve essa característica desses agudos mesmo, porque é uma coisa assim que ressalta muito quando a gente ouve. Cara, eu posso estar em qualquer lugar e pode passar, sabe, longe, cara, é o Riverson. Eu sei que dentro de um trabalho você, né, trabalha dentro de todas as regiões, né? Mas, cara, esse agudo, essa coisa isso é de família? Como é que é? Então a minha mãe cantava em coral, na época era coral erudito, né? Sim. E minha mãe sempre foi soprano e o meu pai tenor. Ah, então tem a influência, cara. Tem Parece que não, Riverson, não cortando você, mas assim, é interessante porque o convívio social, o ambiente que a pessoa é desenvolvida, para a criança influencia o som da voz. Sim. Né? Tem até aquelas famílias que o pessoal fala muito rápido, aquelas famílias que o pessoal fala muito grave. É claro que o agudo e o grave é o tamanho da prega vocal. Mas a criança, quando ela vai ali tendo aquele estímulo do pai e da mãe, aquilo vai influenciando o jeito de falar. Eu né? ouço o Álvaro Tito desde os 8 anos Aí, de idade, né? Isso Ele diz influencia que demais. não há barreiras, né? Sim. O Álvaro foi o... Né? Quem o sabe um dia Álvaro também a gente consegue trazer o Álvaro Tito aqui, né? Seria deixa- uma honra. Deixa com a gente, mano. Sério, cara. Vamos Poxa, lá. que legal. Vamos tentar trazer ele. Então a gente começou assim, essa questão, essa característica de cantar é genética mesmo, né? É tão claro de se entender isso, que como você disse que se me conhece pelos agudos, Sim. você não vai me ouvir cantando no grave, Aí, ó. porque eu não tenho grave. Então meu maestro está aqui, meu brother Juninho está É o aqui. Julinho, né? E ele sabe disso. Eu sou um cara que eu tenho a característica dos agudos, do médio agudos. Sim. No Raiz Coral, o Sérgio me chamava de contratenor. Caramba. Então eu cantava as vozes de primeiro tenor e no Raiz Coral sempre cantei contralto. Sim. Principalmente nas partes que dobrava a voz, sempre Sim. E isso é uma fortalecindo coisa o contralto. muito louca, porque dá uma pressão monstra pro contralto, né? Isso cria amor e ódio, né? É. Tem uns que amam e tem outros que falam, cara, não suporto esse cara, mano. Então meus vídeos no YouTube estão aí pra te provar. Tem uns que amam, gostam demais e os que falam, mano, não cara. suporto esse cara porque é muito agudo. Sim, cara. Mas é cê característico, doido, faz cara. parte da característica Lógico, de quem... e isso é uma coisa assim que é pra ser apreciado, cara. Ninguém é igual ninguém, né, Riverson? Sim, com certeza. Mas O que dia que legal. você vê eu cantando numa igreja, você vê eu cantando no gravão, você fala, esse cara tá querendo aparecer, mano. Aí eu falar. É porque tá fora da minha característica. Sim, Entendeu? exatamente. Mas show. Ô Riverson, e fala pra gente, dentro do Raiz Coral, cara, o que é mais difícil? O que era mais difícil lá, cara? Não sei se é possível falar sobre isso ou se não é. Porque assim, eu sei que era um ministério, né? Uma banda com uma performance muito alta. Cara, muito alta. Então eu imagino que as pessoas que chegavam, tanto as pessoas que tocavam quanto os cantores, tinha uma coisa que falava, puxa, cara, se eu vacilar aqui já era e tal. Isso sempre existiu, né? Pela característica do líder, né? O Sérgio Sim. sempre foi um cara focado naquilo que ele queria chegar. Sim. Então, e quando ele chamava umas peças, as pessoas para fazer parte desse grupo, ele via nessa pessoa uma característica que podia agregar no grupo e por isso ele convidava. Então, ninguém que passou no Raiz Coral da segunda formação para frente Sim. foi por acaso. A primeira foi um convite a todos, passava na rua e venham, Sim. venham, vamos ter um coral aqui na Zona Vamos Sul
e tal, mas da segunda para frente, da onde a gente começou aquele ministério de louvor, o Vem Louvar, né, o capa branca ali e tal, e dali para frente começou uma seletiva muito grande, ao ponto da gente chegar num estágio de ter que reduzir, tinha 55 e nós caímos para 11 no vocal. É uma peneira. Por causa forte. não só pela questão do vocal, mas também pela questão da logística, né? Sim. Tinha muitos convites para ir, muitas igrejas para ir, e não tinha como alocar um ônibus. O ônibus é o ônibus 45 lugares, entendeu? Verdade. Então você já tinha 55, então tinha já que ser um ônibus e uma van. já dava. E as igrejas não tinham condições, tinham o desejo de ter o Raiz lá, mas não tinha como. Então, por isso se reduziu, né? E aí criou uma seletiva eu não digo os melhores, mas naquela ocasião foi o que o Sérgio entendeu que seria suficiente. Sim. Porque se todo mundo for melhor dentro de um grupo, vai dar problema, né? Alguém precisa ser uma unha, por mais que pareça que não tem valor, mas a unha, na hora que precisar usar ela está lá para fazer. Seja de um Rode, que parece que não tem valor algum, mas se ele não tiver para montar o instrumento, para levar o instrumento, Verdade. isso também cria um problema. Então o Raiz criou um time de 22 pessoas. Isso depois dessa enxugada, né? 11 vocal, com mais banda e mais o pessoal que cuidava da parte de escritório, né? Elson e Magali. E a gente depois trilhou pela SAS Music, trilhamos pela W Produções. Nisso a gente participou do DVD do Apacentar. Que legal. Né? Nós fomos para cantar 3 canções e aí nós fomos para cantar uma e gravamos 3 no DVD. Sim. E no CD, olha para mim, nós gravamos 5 canções. Que não tem o nome do Raiz lá, mas é a gente. Sim, dá pra perceber. Quando você escuta ali, ou vê, assiste, né? Quando você ouve aquela música, Santo, Santo és, é a gente que tá lá. Que lindo, aquela música é maravilhosa. Participamos disso, participamos do DVD do Voz da Verdade, que é um DVD do Leão, né? Que legal. Participamos do DVD deles também. E Deus foi presenteando a gente foi no Batista da Lagoinha, nós passamos em muitos lugares nesse Brasil, graças a Deus, né? Ô Riverson, show de bola. Agora vamos mudar um pouco de assunto? Bora. Vamos falar um pouco sobre sua carreira solo, sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente, né, tem te acompanhado, mas está esperando aí coisas novas e tal. Mas e aí, essa produção sua, os seus discos, como é que tá essa questão? Cara, foi muito bom você tocar nesse assunto, que aqui é um dos primeiros caminhos que a gente está trilhando para falar dessa nova, fase, né? A gente já tem feito alguma coisa e eu acredito muito que Deus sempre prepara para depois colocar no caminho, né? Tem um versículo na Bíblia que é muito conhecido que diz que Deus não te dá um fardo que você não possa carregar, né? Com certeza. E então eu acredito que passou essa fase do Raiz e o tempo não para, né? Com certeza. Eu casei com 19 anos, casei jovem, eu já estou com 20 anos de casado. Verdade. Eu tenho 3 filhos, eu sou casado com a Fabiana. Fabiana. Eu tenho 3 filhos, né? O mais caçula com 15, chama Jefferson. Tenho a Giovana com 16 e o João Vitor, que faz aniversário sexta-feira, dia 19. Ô, João Vitor, felicidades, hein? Quantos anos? 19 anos vai fazer 19 agora. anos? 19 anos. Vocês a galera vai se admirar de ver esse rapazinho cantando ainda. Cara, canta que muito, legal, hein? O mais jovem está estudando contrabaixo. E a menininha Giovana é soprano que igual eu, assim, de irritar, é agudo mesmo, muito agudo. Dá pra fazer o teste de quebrar a taça, isso, né? é tipo isso aí. Então a gente deu uma parada um pouco na parte de viagens, né? Nós paramos um pouco de viajar, porque a gente entendeu que o ministério nosso nessa terra, ele precisa ter alguns princípios, partindo de Deus, família e depois ministério, né? Porque muitas vezes a gente começa a viajar demais e aí o ministério fica uma bênção, mas a família fica ruim, né? E a palavra de Deus diz que se você não consegue dominar a sua casa, como é que você governar a sua casa, como é que você vai? Exatamente. Então não tem como, né? Então Deus levou a gente para um tempo. Pro obreiro, né? Exatamente. Deus levou a gente para casa
E aí a gente não parou nesse tempo. Começamos a produzir, gravar algumas coisas, eu tenho muita coisa gravada, e tem músicas, né? E acredito muito também na questão das composições. Eu não estava aguentando mais escrever as mesmas coisas. Sim. E aí estava ficando aquele negócio maçante, né? Eu ouvia o que eu estava escrevendo e falava, poxa vida. Não é possível. Será que Deus não está mais comigo? Mas não era. Aí Deus falando, meu filho, Sim. você precisa estudar mais, você precisa Olha ler mais. Que forte isso, né? hein, Riverson? E viver mais, né? Porque depois de um estágio, uma fase que você passa na sua vida, dali quando você sai mais experiente, você sai mais maduro, você tem mais conteúdo para escrever, né? Que legal. Eu gosto muito de ouvir alguns pastores e eu estava ouvindo um e ele disse que passou um momento tão difícil na vida dele que um rapaz chegou para ele e falou, cara, por que você não escreve um livro de toda essa prova que você está passando aí? E aí esse cara resolveu realmente escrever um livro e começou a estudar como é que se fazia um livro, como é que se editora, onde né? ele ia aí. E hoje esse cara é tão somente o Thiago Brunetti, que é um best-seller, entendeu? Exatamente. Então o cara começou no quarto dele, na crise. Então não sei se você que está aqui ouvindo a gente e está passando por uma situação dessa, cara, não perca a oportunidade, porque a gente acha que a vida acabou. A vida só acabou quando você morrer e não tiver Jesus. Exatamente. Né? Mas enquanto Deus está te dando um fôlego de vida, a oportunidade é hoje. Mas o que eu estou vivendo não é o que eu queria. Então, vive o que você está vivendo agora. Seja fiel aí, aproveita esse momento. E se é um momento ruim, aproveita o máximo e não volta nunca mais. É verdade. Por que o brasileiro vive entrando em crise? Porque a gente entra em crise financeira, não aprende a lição. E aí daqui a pouco a gente dá uma melhorada, a gente comete os mesmos erros, volta para a crise de novo. E aí Deus não permite, né? A vida é um videogame, se você não passar de fase, não tem como você viver outras coisas, né? Então aí a gente criou algumas canções, né? Uma a gente vai cantar hoje aí, chama Vamos Celebrar. Cara. A gente já tem cantado no Ministério NT Praise, que é lá da Assembleia de Deus Novo Tempo. Você que está assistindo a gente também, a gente tem o nosso canal. Sim, né? Pode falar. Pode, lá na Assembleia de Deus Novo Tempo, no Facebook. Tem NT Praise no Instagram também, pode acompanhar tudo que passa por lá, nos cultos, né? E as nossas canções também. Que legal, Riverson. Nós lançamos, eu passei agora, falando de história, né? De 2017 para 2018, na virada do ano, no dia 31 mesmo, na virada, eu estava em casa preparando um churrasco com os irmãos da igreja. Iam chegar. Boa, hein? E aí eu senti um vulto. Ficou, a vista escureceu, a minha pressão foi para 8/4. Ô, louco. A febre 39,5. Eu fiquei ruim, do nada. Caramba. Eu falei, Deus, por que o Senhor está permitindo isso acontecer, né? E às vezes a gente, quando passa por um momento difícil, pensa que Deus nos abandonou. E às vezes Deus não abandonou. Com certeza. Deus só quer glorificar o nome dele através dessa situação. Exatamente. Igual quando foi com Jó, né? E com tantos homens de Deus Daniel, que passou. Exatamente, né? Mesaque, Abednego, e assim vai, né? E assim vai, mano. Então, eu fui parar no hospital e fiquei em coma. Entrei em coma ali. Para quem crê ou não, mas eu vi os médicos, vi o meu pai clamando ali. Você estava em coma, mas você conseguia... Eu consegui meio que sair do corpo, vi aquilo ali, aquela cena. Cara, que forte. E eu falei, Deus, e as promessas? Pai, na hora você tinha essa consciência? Sim, uma consciência. E eu pensei que eu estava em casa, mas quando eu percebi, eu estava num outro ambiente. Nossa. E aí eu voltei assim um pouco, meu pai falou, você está no hospital, fica calmo, né? Estava me batendo na maca e tal. E aí, nesse processo, os médicos falaram que eu tive uma sepse urinária. É uma bactéria que entra na corrente sanguínea e coisa de horas ela mata a pessoa, porque ela entra nos rins, vai no coração e os médicos falaram, vamos correr com ele para um hospital para inserir um medicamento para ver como é que o organismo dele vai responder a isso, né? E antes você não teve nada? Não, tava no churrasco ali, repentina, tal. namorando a picanha, já tava cortadinha. Já tava ali, aquele pão de alho já. Meu Deus, não deu nem tempo. E aí Deus levou a gente para viver essa história. E depois que eu vi toda essa situação e começou a inserir um medicamento no meu corpo,
Aí eu senti Deus falando comigo, falou, fica em paz, que essa enfermidade não é para morte, para glorificar o meu nome. Testemunho, hein? Eu fiquei em paz, mano. Era para ficar 15 dias no hospital, tomando medicamento, né? No segundo dia eu já estava de alta. O médico veio falar comigo, você é o rapaz que entrou aqui? Do jeito que você caiu, você levantou. Você é o rapaz que entrou aqui dia 1º? Eu falei, isso eu mesmo. Falou, mas rapaz, seu santo é forte. Eu falei, meu Deus, é forte. É o único, né? Você é evangélico? Ele ainda perguntou para mim, você é evangélico? Falei, até a ponta do dedo, até sou evangélico, sim, creio em Deus. Falou, então pode agradecer ele, que ele que te curou. Se a gente ficar aqui 15 dias. Cara, que experiência, hein? E dali, eu saí na segunda, na terça-feira, o Sérgio me ligou. Já fazia uns dias que a gente não se falava, ele me ligou e falou, cara, eu estava terminando uma canção com um amigo, e aí eu fui tomar banho e eu falei, cara, essa canção ela vai abençoar muitas vidas, mano. Nossa. Aí Deus falou para ele, só que não é você que vai cantar, essa canção quem vai cantar é o Riverson. Você vai dar essa canção para ele. Cara, olha o projeto de Deus, né? O caminho de Deus. Ele me ligou, fui lá, ouvimos a canção, tem na internet e nas plataformas digitais, né? É só colocar lá Riverson Viana, você vai ouvir uma canção com o nome Intimidade da Lágrima. Olha, cara. E aí essa canção nós gravamos, né? Com a banda do Brasa Adoração, Joninhas e aquela galera toda de lá. E essa canção tem abençoado muitas pessoas. Amém. Então eu acredito muito nisso, nessas histórias. Eu não costumo cantar canção que não tem uma história. Cara, isso é forte. Se alguém me chamar para cantar uma canção, pode saber que antes eu vou contar uma história. Uma história. Tem que ter um contexto, né? Cara, que legal. E aí nós agora estamos com essa canção, Vamos Celebrar, que é a canção que nós vamos cantar aqui, a canção que a gente está trabalhando no momento também. Muito bom. Ô Riverson, cara, sem palavras, viu? A gente tem muito assunto para conversar, né? Então, a gente faz isso para quê? Para poder depois chamar de novo, a pessoa fala, não, eu vou para continuar aquela conversa. Maravilha. E assim a gente vai trazendo sempre, viu? Mas, sem palavras, Riverson, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você deixasse aí os seus endereços aí para as pessoas que quiserem acessar o seu trabalho. Aí se você quiser falar... Maravilha, é fácil me achar na internet, é o meu nome. Se o cara acertar o meu nome, ele vai achar tudo. @Riverson Viana. @Riverson Viana. Já era. Riverson tudo junto, Viana com um N só, tudo minúsculo. @Riverson Viana é o Instagram, é o Facebook e também nas plataformas digitais. Tem os nossos 3 CDs lá, né? Eu tenho um CD que chama Bendizei, um CD que chama Preparado para Adorar e o terceiro CD que chama Vai Acontecer. Então tem esses 3 lá, mais as canções novas que a gente está subindo agora nesse novo formato. Que legal. Riverson, sem palavras, viu? Obrigado mesmo. Obrigado Tenho certeza que o seu testemunho, esse testemunho que você acabou de contar e a sua história é uma inspiração, né, para muitas pessoas. Tem muita gente que está começando e às vezes não tem um norte, não tem uma direção. E às vezes dentro de uma entrevista assim, de uma conversa informal, a pessoa, poxa, que legal, cara, então eu vou caminhar assim, olha que legal. Muitas pessoas às vezes fazem a música por fazer, né? Mas aí vem você e vem outros convidados que já estiveram aqui e conta esses testemunhos, cara, é uma coisa que edifica muito. Amém, viu? mano. E pro Entre Amigos, sem palavras. Obrigadão, tá bom, meu brother. Tamo junto, mano. Cara, valeu. Obrigado você e toda a sua equipe aí. Obrigado mesmo. Ótimo. E vamos marcar já uma volta, né? Opa, demorou. Eu gosto disso, hein? Pra gente continuar conversando. E galera, você que está nos assistindo, fica aí. Porque, qual o nome mesmo? Vamos celebrar? Vamos celebrar. A música sabe? Produção forte, do viu? nosso brother... Clauber Dias. Clauber Dias. É isso mesmo, eu vi ele produzindo também. Eu não falei o nome dele porque eu queria que você falasse. E outra coisa, a entrevista dele vai rolar aí, acho que semana que vem, viu? Isso, todo mundo conhece Clauber Dias, né? Nosso maestro aí, nosso produtor. Ele é o tecladista do NT Praise também, nos ajuda lá, entendeu? Aí eu fico vendo as lives direto e vocês lá e assim vai. Já fica a dica show, aí. Viu? Tamo junto. Riverson, aquele abraço. Juninho, aquele abraço também, viu? Saúde e vitória aí. E vamos celebrar. Vamos celebrar ao Rei Jesus. Vamos celebrar, vamos festejar, vamos adorar.